Uma mulher de Franca, ela está processando um médico dermatologista por um erro durante uma cirurgia de blefaroplastia, que consiste na retirada de excesso de pálpebras. O caso já chegou ao Conselho Regional de Medicina, inclusive a vítima quase perdeu totalmente a visão e a gente confere na reportagem que eu fiz logo pela manhã. Veja aí. Um procedimento estético mal sucedido na região dos olhos por pouco não tirou a vida de Thaisa. Eu lembro que o doutor falou pro doutor Ricardo: doutor, tira ela da sua sala, da sua mesa, que ela vai morrer aqui. A designer de sobrancelha ficou assim, com o rosto totalmente inchado e desfigurado após passar por uma blefaroplastia. O método consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras. O procedimento foi feito no consultório do dermatologista Ricardo Bovo Junqueira. Thaisa conta que antes de fazer a blefaroplastia não foi avaliada pelo médico. Nessas conversas de aplicativo de mensagem, a secretária do dermatologista diz que não há necessidade de passar por exames, só precisava marcar a data. A cirurgia foi feita em fevereiro deste ano. 5 meses depois, Thaisa, traumatizada, lembra da angústia e dos momentos de pavor que passou nas mãos do dermatologista. Quando ele passou o bisturi pelo olho esquerdo, eu senti um estouro, tá? Na cabeça, entre a cabeça e o ouvido, um estouro muito forte. Eu questionei no momento, falei: doutor, eu tô com muita dor, né? E eu vi que foi um sangramento anormal, né? Começou a sair muito sangue. Eu vi que ele desesperou, chamou as assistentes, né? Começou a fazer a limpeza daquele sangramento. E a dor era constante, não parava. E nesse momento ele veio e deu uma anestesia dentro do meu ouvido e aguardou um pouquinho e perguntou se havia melhorado. Eu disse que sim. E ele deu continuidade. Só que aí ele começou a ter dificuldade em fechar o corte, porque o sangramento era intenso, né? E ele tentava cauterizar o tempo todo e ele não conseguiu. Durante complicações, Thaisa voltou mais 2 vezes no consultório com hemorragia e sentindo fortes dores. O médico dermatologista não conseguiu conter o sangue e pediu ajuda para outros especialistas. Vítima de erro médico, ela foi levada para um hospital particular. Thaisa passou por mais 3 procedimentos, com um cirurgião plástico e também com 2 oftalmologistas. Mas mesmo assim, a designer de sobrancelha perdeu 70% da visão do olho esquerdo. Uma médica que foi aqui, eu falo que salvou minha vida, né? Ela fez uma nova cirurgia em mim. Eu só fui conhecer essa médica que salvou minha vida no outro dia, meio-dia, que ela foi se apresentar, falando para minha mãe qual foi o procedimento que ela fez para poder reparar, né, o que tinha sido feito. E eu perguntei para ela se eu voltaria a enxergar. Ela perguntou para mim se eu confiava em Deus. Aí eu disse que sim. Ela falou: então se apega com Deus, porque a medicina fez o que pôde. Você não vai voltar a enxergar. O meu trabalho também, né, eu preciso 100% da minha visão. É claro que prejudicou bastante, mas eu tenho uma clientela assim fixa, graças a Deus elas estão entendendo, né, o problema. E tem dificuldade sim de andar na rua, né, foi bem complicado para mim, está sendo bem complicado. Por causa da sequela, a designer de sobrancelha não consegue ter uma vida normal. Perdeu parte da clientela e não pode andar sozinha. Revoltada, ela procurou um advogado e processou o médico dermatologista. No processo, há provas do sofrimento e da negligência médica. E o que mais quer é justiça. Todos os fatos já foram noticiados junto à Polícia Civil e ao CREMESP Franca, com laudos médicos respectivos. E a senhora Thaisa Helena irá ingressar, sim, com ação civil reparatória para danos materiais, morais e lucros cessantes por erro médico. A defesa ressalta que buscou todos os meios de acordo extrajudicial junto ao Dr. Ricardo Bovo, claro, por meio do seu procurador, mas foi em vão. Para ele não cometer mais esse erro, né, com ninguém, e para fazer justiça por mim, né, porque eu fui buscar uma coisa e vim com outra. Então é onde eu procurei os meus direitos. Olha só que situação, ela que tinha ganhado esse procedimento de presente do marido dela. Ela que
queria esse presente para completar os seus 50 anos. E, infelizmente, por um erro médico, ela acabou aí tendo 70% da visão comprometida. Então, essa mulher, ela disse que a autoestima dela acabou. Ela que queria ainda mais trabalhar, né, a sua autoestima, ela acabou tendo aí a autoestima prejudicada por causa deste médico que, pelos relatos, ele não tinha experiência em fazer esse tipo de procedimento. Tá tudo no processo. Tantas conversas, né, por mensagens, tem também outras fotos da região dos olhos, né, inchados. Então, foi aí uma situação muito complicada que esta profissional do ramo da beleza passou. Ela que ainda lida com as sequelas, ela ainda que lida com a dor e o sofrimento. Nós procuramos o CREMESP e também o médico que é acusado desse erro. Inclusive, quem vai dar mais detalhes para a gente é a nossa Aline Sabe Tudo, ela que vem aí por telefone para dar mais detalhes, né, sobre esse médico. O que ele disse, Aline? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Márcia, e para todos que acompanham o Balanço Geral. Bom, nós entramos em contato com o advogado Marlo Russo, que representa o médico Ricardo Bovo, para dar um posicionamento sobre esse caso. Por meio de nota, ele informou que a assistência prestada à paciente Thaisa foi profissional e adequada. Segundo a versão do médico, a cirurgia ocorreu normalmente, com resultados finais satisfatórios, sem que tenha havido qualquer complicação ou acidente cirúrgico durante o procedimento. E que em casa a paciente apresentou uma intercorrência grave no pós-operatório imediato, que no entanto foi atendida com sucesso. O advogado disse ainda que essa intercorrência não pode ser atribuída a uma falha da atuação médica. Segundo o médico, os motivos desse evento inesperado deverão ser pesquisados tecnicamente e certamente o resultado dessa investigação isentará o trabalho médico de responsabilidade de Ricardo. Até agora, ele não foi notificado pelo órgão de classe, pela Polícia Civil ou pelo Poder Judiciário a respeito da reclamação da paciente, de forma que o médico só tem conhecimento desse questionamento por meio da imprensa, o que restringe a possibilidade dele oferecer uma resposta mais aprofundada. Ao fim da nota, o médico destaca que, apesar da reação orgânica inesperada da paciente, o resultado da intervenção cirúrgica foi muito satisfatório, conforme se pode observar das imagens atuais dessa paciente. Já o CREMESP informou que foi notificado sobre o caso no dia 17 de julho e que as investigações tramitam por sigilo determinado por lei, já que qualquer informação ou posicionamento adicional do Conselho neste momento pode resultar na nulidade do processo. É com você, Márcia. Olha só, foi tão satisfatório, né, o procedimento, que ela teve que passar por cirurgia de correção com 2 oftalmologistas e um cirurgião plástico. Então, o médico dermatologista está se isentando do seu erro, porque ela teve que passar por cirurgias de correção. E mais, o resultado foi tão satisfatório que ela perdeu 70% da visão do olho esquerdo. Engraçado, né? Foi tão satisfatório que hoje quem lida com as marcas, quem lida com a angústia e o sofrimento, não é o médico, é a paciente dele. Paciente dele que, inclusive, conhece ele há muito tempo. Ele era cliente dela. Então, ela sempre confiou nele e jamais poderia imaginar que isso pudesse acontecer com ela. Ela que agora fica com dificuldades para poder trabalhar, não pode andar sozinha, ela lida com essa sequela para o resto da vida. Então, ele não teve culpa, mas outros especialistas tiveram que fazer aí cirurgias para poder corrigir o erro. De quem, eu não sei. Ela passou com esse dermatologista. E além da correção, ela ainda tem a sequela, né? Por pouco não fica cega de um olho. Nós estamos acompanhando esse caso, tá?